Olá, que alegria te receber aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje com convidadas muito especiais. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, vai falar profundamente com você. Esse canal nasceu para te servir, para te abençoar, para ser realmente um lugar onde você vai ouvir a palavra de Deus, conselhos que vão te edificar. E esse é o propósito desse programa, desse momento. E essa é a nossa oração. Aproveita e se inscreva no nosso canal também, se você ainda não se inscreveu. Isso ajuda com que esse canal possa crescer, essa comunidade que estamos unidas por um só propósito, que é buscar e conhecer mais o Senhor. Clica em gostei, isso faz com que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa mensagem, desse vídeo. Ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que vem por aí e não deixa de fazer seu comentário. Comenta aqui o que esse vídeo falou ao seu coração. O que Deus ministrou a você através desse tempo de conversa que eu tenho certeza que está sendo dirigido pelo Espírito Santo, porque Ele é o principal convidado aqui neste lugar. Então esteja conosco, comenta, participa, porque isso é muito importante e nós queremos ler cada comentário com muito carinho, porque isso faz parte desse momento aqui e você vai estar contribuindo, tá bom? Então, muito obrigada por estar aqui e nós vamos começar esse bate-papo com duas convidadas muito especiais que eu tenho a alegria de receber aqui. Duas mulheres que têm feito a diferença, que têm amado a Jesus, que têm feito a diferença com suas famílias, com seus casamentos. E eu quero apresentar a vocês a primeira convidada, Fabíola Bastos, pastora, mãe, esposa. Ela é líder idealizadora de uma conferência muito importante que acontece aqui no Rio de Janeiro, a Conferência Escolhidas, que tem abençoado, impactado mulheres. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada. É uma alegria. Honra, um prazer, né, poder conhecer você, Jennifer. Pela segunda vez, né, a gente se encontra, mas é uma honra para mim estar participando desse projeto tão especial. Amém. Né, e conhecer uma mulher linda e cheia do Espírito Santo como você. Amém, amém. Muito prazer, muita alegria de poder estar aqui. A alegria é minha. E também, gente, eu estou recebendo uma amiga, alguém muito importante na minha vida, que não é uma pastora, não tem título, mas é uma pastora, uma mulher que ama vidas. Ela viveu uma história e um testemunho poderoso de reconstrução pessoal e ela também tem impactado mulheres, tem sido uma intercessora, é a líder de intercessão do Ministério Geração Reborn. Ela tem se levantado em oração e tem sido uma voz nesse tempo. E eu quero agradecer a vida da Dani, que está aqui, que eu amo muito. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Amiga. Obrigada. Estou muito feliz, muito grata a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, de poder dividir um pouco tudo que Ele tem feito na minha vida, e que é muita coisa. Amém. E só pela graça dEle mesmo que eu estou sentada aqui. É Ele, né? É Ele. É a graça dEle. É por causa da graça dEle que eu também estou sentada aqui. E pela porque sua Ele vida nos também. alcançou. Ai, amém. Pela sua vida também, que você é um instrumento na minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós somos essas mulheres, né? Que levantam outras mulheres. E no tempo como hoje, um tempo de comparação, que o tempo todo a gente entra nas redes sociais, a gente olha o Instagram de uma, olha o Instagram de outra, a gente compara a família de uma com a nossa, a gente compara a grama do vizinho que está mais verde do que a nossa. É tão difícil ter mulheres que realmente celebram umas às outras, mulheres que levantam umas às outras. E hoje eu creio que eu estou aqui do lado de mulheres que celebram umas às outras, né? Então, mulheres que estão levantando outras mulheres através do testemunho que elas carregam. E eu queria convidar a pastora Fabíola Bastos para começar contando o seu testemunho, porque eu tenho certeza que o testemunho dela vai impactar a sua vida. Ela foi uma mulher que foi alcançada por Jesus e com um casamento destruído, Deus fez tudo. Mas eu não vou contar, né? Deixar ela contar. Conta pra gente. Vamos tentar resumir essa história. Sim. Eu costumo dizer que é uma longa história, né? Mas eu tenho um prazer, assim, eu tenho uma alegria de ter essa oportunidade, né? Como essa que eu estou tendo, de compartilhar o que Deus fez. Porque, embora não pareça, né? Eu tenho 42 anos. Tá maravilhosa. Mas eu conheci o meu esposo, né, pastor, hoje é pastor, né, da Casa do Senhor, pastor
pastor Vaguinho, né? Quem nunca ouviu falar na Mina de Fé? Os Morenos, né? E eu conheci o meu esposo, nós nos conhecemos já tem 28 anos que estamos juntos, vai fazer 28 esse ano. Uau. E aos 15 anos nós nos conhecemos, eu não era crente, né? Ainda não fazia parte da igreja. Dos meus 10 aos meus 17 anos eu tinha um sonho e trilhei esse sonho por um tempo, que era ser modelo. E fui modelo nesse período dos 10 aos 17. E aos 15 conheci o Vaguinho, que ainda não era conhecido, não era famoso, mas já fazia parte desse grupo chamado Grupo Os Morenos. Enfim, nos conhecemos. A partir de um tempo, a música, né, resumindo, né, a história dentre tantas, né, do Grupo Os Morenos, a música Mina de Fé foi uma música onde ficou muito conhecida na voz do meu esposo. E ali eu não tinha mais um homem comum do meu lado, né? Eu tinha um homem famoso, viajando o Brasil inteiro, né? Fazendo shows. Então, a partir dali, a história já foi ficando mais complicada. Então, não tinha mais um marido dentro de casa. Sim. Né? O meu esposo saía, era 3, 4, 5 dias fora de casa. E eu muito jovem ainda. Aí, quando eu completei os meus 18 anos, eu costumo dizer que assim, não é um parâmetro para muitas moças, né? Mas até porque eu não era crente. Então, aos 18 anos, embora tenha hoje, pode ser que tenha alguma moça que case, né? Tão jovem, pode ser. Nesse caso, eu não era nem casada. Mas, enfim, né? Vivendo no mundo, aos 18 anos, eu engravidei do meu filho mais velho, hoje com 24 anos. E quando eu engravidei do meu filho, o Wagner Júnior, foi no período que a música Mina de Fé estourou em todas as rádios do Brasil. E aí, além da fama do meu esposo, eu grávida, foi uma coisa bem difícil. Então, nesse período, a coisa foi ficando mais complicada, né? Mais fama, mais dinheiro, mais sucesso e mais drogas, porque o meu esposo também era viciado na cocaína. Eu descobri isso quando a gente tinha 1 ano que nós estávamos juntos, eu descobri que ele era viciado na cocaína. Então a fama, o sucesso, o dinheiro, isso foi ele cada vez mais se aprofundando nas drogas e, enfim, quando meu filho mais velho estava com 1 ano de idade, foi quando meu esposo foi embora de casa. Né? Estou fazendo o resumo do resumo, né? Porque eu sei que... E meu esposo foi embora de casa e foi nesse período que eu fiquei 3 meses trancada dentro de casa, numa depressão profunda. E foi nesse período que a minha mãe teve que cuidar do meu filho mais velho, né? Dar banho no meu filho, dar banho em mim, porque por 3 meses eu não conseguia pentear o cabelo, enfim. Passava a noite em claro, né? Vendo a noite chegar, o dia clarear. E foi aí que eu comecei, num determinado momento, comecei a ouvir algumas vozes, né? E aquelas vozes começaram a se aproveitar, vamos dizer assim, né? Porque é nesse momento que o inimigo ele usa para trazer à tona algumas marcas, né? Porque eu tenho uma como é que eu posso dizer? Eu tenho uma marca, vamos dizer assim, de abandono paterno, que fui abandonada, rejeitada pelo meu pai. E foi exatamente nesse período, né, da depressão, do auge da depressão, que essa voz começou a dizer: você foi abandonada mais uma vez, largada, sozinha, não tem jeito para você. E essas vozes afirmavam isso. Foi quando essa voz, por fim, disse: pega a chave do seu carro, vai com tudo, faz isso, acaba com isso hoje. E quando eu ia pegar a chave do meu carro, que eu ia cometer um suicídio naquele dia, foi quando eu estendi a mão para pegar a chave do meu carro, meu filho mais velho, que hoje tem 24 anos, o meu filho passou, né, era um bebê de 1 ano, ele passou correndo entre eu e a mesa e eu não consegui pegar a chave. E foi exatamente nesse período onde eu quase cometi um suicídio, foi quando eu ouvi uma outra voz. E essa outra voz disse o meu nome, disse: Fabíola, você não pode fazer isso. Meu Deus. Então, naquele dia ali, né, sozinha, entre aspas, né, sozinha ali, diante daquela situação, eu ouvi uma voz, hoje, entre aspas também, sim, depois de algum tempo eu entendi que era a voz de Deus. Sim. Era o próprio Deus se apresentando para mim naquele dia. E tem muitas mulheres que agora, ouvindo, né, seu testemunho em casa, talvez estão vivendo isso, ouvindo vozes que não são de Deus. Vozes que realmente veio para destruir, para matar, para roubar. Então nós precisamos discernir as vozes que a gente tem ouvido. E isso é muito importante. E a gente pode ver como o inimigo ele é sujo, né? Ele atua mesmo nas nossas emoções, ele tenta nos abalar. E você estava quase que você deu um fim à sua vida e você
ouviu a voz do Senhor que te resgatou. E essa voz está aqui hoje, falando ao seu coração, para te resgatar onde você está. Não importa qual nível da sua depressão, a cura para a sua depressão, a restauração para a sua depressão. Glória a Deus. E a Dani é um exemplo disso, né? Ela foi curada da depressão. Então, se você está em casa dizendo, meu Deus, todo mundo diz que não tem cura, que eu vou ter que conviver com essa depressão para sempre, eu quero dizer para você que existe cura em Deus para a depressão. E você pode ouvir uma voz que vai te tirar desse lugar e nunca mais você vai estar nesse lugar depressivo. Né, Dani? Sim. Você viveu isso. Conta um pouquinho pra gente esse processo da sua cura de depressão. Aos 19 anos, eu passei por uma decepção muito grande e eu entrei num processo de depressão, né? E eu comecei o meu tratamento psiquiátrico primeiro, aos 19 anos de idade. E naquela época não se falava muito em psicólogo, terapia, então eu fui para terapia medicamentosa mesmo. E dos 19 até os 39, eu vivi à base de remédios, né? Lidando com isso, lidando com ansiedade. Na época, meu diagnóstico era de depressão, ansiedade e bipolaridade. E aí eu fui convivendo, momentos altos, momentos baixos, tratando, parava um tratamento, caía em depressão, voltava para o médico. Sim. Até que no início da pandemia, eu perdi uma amiga e eu entrei na minha pior depressão. E aí foi quando eu encontrei Jesus. Uau! Né? Mas durante quase esses 20 anos, né, eu vivi à base de remédio para dormir, remédio para ansiedade. A depressão, ela me paralisava muito. Eu não conseguia completar uma faculdade. Aos 19 anos eu tinha um sonho de passar para a universidade pública. Eu passei, não conseguia cursar, chegava na aula, não conseguia entrar na sala de aula. E foi assim durante 19 anos. E eu sei que tem muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo que a depressão tem te paralisado. Isso aí. Porque a depressão, ela quer te paralisar. E hoje eu vejo que o inimigo... Antigamente, você via as pessoas ficando endemoniadas, né? Isso era muito mais evidente. Não estou dizendo que não aconteça hoje. Mas hoje o inimigo está atuando num lugar que é a nossa mente. Dizendo para você que você não vai ser feliz, dizendo para você que você não vai concluir o curso que você começou, dizendo que você não é capaz. Mas hoje aqui, através desse testemunho, Deus está te dizendo, esse não é o teu lugar, né? Exatamente. E tem tantas mulheres, né, que estão nessa situação, achando que não podem ser livres da depressão. E a gente está vivendo um tempo em que o inimigo ele tem atuado na nossa mente, atuado nas nossas emoções. Mas a Dani é um exemplo do que Jesus pode fazer na sua vida. E a partir dali, você foi completamente livre da depressão. Livre. A última que eu tive, porque assim, o medicamento e a terapia te ajuda, mas a cura está em Jesus. Sim. A cura está em Jesus. Durante 19 anos, eu fiz tudo que podia ser feito. Eu fui para vários psicólogos, eu fui para a psiquiatra, foi a única que eu não mudei, eu ia na mesma. Sim. Mas eu fiz toda a terapia medicamentosa, mas eu nunca tive um encontro com Jesus. Eu nunca busquei Jesus, eu nunca fui para esse lugar. Então, e quando eu fui para esse lugar, no início da pandemia, né, e eu tive esse encontro, sabe? Foi um encontro no meio da dor. No meio da dor, você acompanhou, né? Foi um encontro no meio da dor, mas foi um encontro avassalador na minha vida. Mudou sua vida. Mudou a minha vida e eu queria glorificar aqui também o nome de Jesus, porque desde dezembro eu não uso um remédio para dormir. Desde dezembro eu não uso mais medicamento e por muito tempo isso para mim era muito... você vive presa mesmo. Você Sim. vive presa em horários de medicamento, você só dorme com medicamento. Acordar, eu estava aqui afora falando sobre isso. Acordar para mim era a pior parte do dia. Era o acordar. Era o momento que eu estava mais ansiosa,
com uma angústia. O remédio não tira a angústia. Meu Deus! O remédio não te dá paz. Ele te dá sono. Ele te apaga. Mas ele não traz paz para a sua vida. Meu Deus! Ele não traz paz. Nenhum remédio faz isso. Eu conheço um. Jesus. Glória a Deus, é isso. E quando ele chega, muda tudo. E foi assim na sua vida, né, pastora? Quando ele chegou, ele não só restaurou você, mas restaurou sua casa. Eu tô ouvindo a história da Dani, que é muito, muito forte, né? O sinal. E é uma coisa que a gente até se emociona, né? Porque a gente é mulher, né? Não adianta. A gente, pelo menos, acho que isso faz parte, né, da sensibilidade, sentir, né, o que a outra passou ou está passando e por ter vivido. Eu não desprezo de forma nenhuma, muito pelo contrário, o que a Dani acabou de falar é muito importante, né? Os remédios, terapia. Porém, eu tenho uma história um pouquinho diferente da cura, né? E repetindo, não despreze, né? Se tem que se tratar com psicólogo, com terapeuta, faça isso. Mas eu tive uma experiência, eu poderia dizer que foi sobrenatural. Porque quando eu ia cometer um suicídio, como eu disse, quando eu pensei em tirar a minha vida, eu ouvi a voz de Deus ali. E a partir de então, eu recebi um convite para ir numa igreja de uma vizinha que me convidou para ir no culto. Eu até pensei que ela queria me levar para um outro lugar. Eu falei, se for lá para aquele centro, você me perdoa, eu não quero saber disso. Quando ela bateu na minha porta, tinha 3 meses que eu não via ninguém, que eu não recebia ninguém dentro da minha casa, só trancada com a minha mãe e meu filho. E quando eu abri a porta, a vizinha falou, eu quero te fazer um convite. E eu quero te fazer um convite para você ir na igreja. Aí eu tentei dar algumas desculpas para ela, né? Depois de tanto tempo, tantos meses trancada em depressão, numa tristeza profunda, eu tentei fugir daquele convite, falei que não tinha roupa, dei umas desculpas. Só que eu costumo dizer que quando Deus tem um plano na vida de alguém, aleluia, né? Quando Deus decide, mano, não adianta, você pode tentar fugir, que ele prepara o caminho de Damasco para você, né? Então, assim, eu tentei fugir. E quantas pessoas, às vezes, estão vivendo momentos tão difíceis e ainda assim fugindo da voz de Deus, né? Meu Deus! Fugindo. E eu confesso para você que eu tentei fugir como Paulo, né? Sim. Mas ele não teve jeito, ele teve que ver a luz. E ali eu tentei fugir daquele convite, mas quando foi numa tarde, eu estava entrando dentro de um culto, depois de, como eu disse, depois de meses em depressão, eu entrei numa tarde de oração. E naquela tarde de oração tinha uma roda de pessoas ali e um pastor ali pregando. Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, quem era meu esposo, ninguém me conhecia ali. Fui com meu filho, minha mãe e a minha vizinha. E aquele pastor começou a pregar ali para aquelas pessoas e começou a dizer, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Né? Atos 16, 31. E na minha mente eu falei, quem contou para esse pastor a minha vida? Como que ele sabe que a minha vida a minha casa está destruída? Ele está ali pregando, falando, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E ele continuou pregando. Aí, quando daqui a pouco ele falou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tinha meses que eu estava chorando, né? Passando a noite em casa. Eu olhei para minha mãe, para minha vizinha, na minha mente, eu falei, alguém contou para esse pastor que eu estou em depressão e que eu estou passando a noite em claro, porque ele está ali falando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, naquela tarde, eu tive o melhor encontro da minha vida. Aos 19 anos, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Sim. E há 19 anos, você ainda se emociona quando fala do seu encontro com Jesus. Isso que é lindo. Isso que é lindo. Foi o melhor encontro da minha vida. E ali, com a minha vida destruída, aparentemente destruída, né? Meu esposo fora de casa, meu casamento destruído. E eu me emociono de verdade porque eu sinto, sabe, o amor de Deus. Sim. E a forma, como eu disse, né, desde o início, as marcas que a gente carrega não é para ficar, né, levantando como troféu, não. É só para dizer para alguém que há esperança. Né? Há esperança. As marcas que a gente carrega não é para dizer, não é para levantar um troféu para ela e para se fazer de vítima. Muito pelo contrário. Né? As marcas que a gente carrega, todas nós carregamos em algum nível da nossa história, é para dizer que Jesus faz. Ele faz. Que Jesus faz. E ali, naquela tarde, eu aceitei Jesus como meu Salvador.
Meu Deus! E esse encontro mudou sua vida para sempre, né? Então, eu creio que hoje mulheres aqui estão sendo visitadas por esse amor. Estão sendo visitadas por esse Deus que enxuga as suas lágrimas da depressão, da ansiedade, de vozes dizendo para você tirar a sua vida. Mas eu creio que a partir... Vocês creem, meninas? Sim. Que a partir desse vídeo você não vai tirar a sua vida. A partir desse vídeo você vai entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Você vai entregar a sua vida a Ele e vai dizer: Deus, faz da minha vida o que o Senhor quer. Porque eu não quero mais ter o controle. Eu vou entregar o controle para quem é o controle. Ele tem o controle disso tudo. E que você receba da presença de Deus que a gente está sentindo aqui nessa sala. E que você saiba que assim como Deus fez uma obra na vida delas, Deus vai fazer na sua vida e na sua casa. Porque a bênção que você recebeu ficou só em você? Não. Conta aí, foi para sua família? A partir do dia que eu aceitei Jesus, eu falei, Jesus, eu creio que tu és... Gente, tô toda desmontada, né, gente? Eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que vai ser salvo eu e a minha casa. E ali começou uma caminhada, né, de busca. Eu falei, como eu disse, né, o meu esposo estava fora de casa, e eu comecei a fazer campanhas de oração, comecei a crer, né? Sim. Mas, assim, na verdade, eu achava até que era o meu esposo que precisava de Jesus. Claro que ele precisava. Sim. Mas eu descobri que eu também precisava. Uau! Eu precisava Isso é ser muito tratada. importante. Sim. Porque a mudança começa na gente. Isso. Exatamente. E foi no momento aonde, quando eu falei assim, eu creio que tu és o Filho de Deus, e a partir de hoje eu vou buscar pelo meu casamento. Eu lembro nitidamente disso. Eu falei, Senhor, eu vou buscar pelo meu casamento. Eu creio, né, que o Senhor morreu, ressuscitou e que o Senhor tem poder para fazer. Só que eu ouvi uma voz que disse assim, não, você não vai buscar pelo seu casamento. Foi quando eu não entendi aquela voz. Eu falei assim, isso não é Deus que está falando. Como que Deus está falando para eu não buscar pelo meu casamento? Até que eu fui orar a Deus, né? Com a minha nova convertida, né? Aquela coisa. Fui orar a Deus e falei, de quem é essa voz? Eu não estou entendendo. E aí o Espírito Santo falou para mim, sou eu mesmo. Porque antes de você buscar pela restauração do seu casamento, do seu marido, primeiro você precisa ser curada das suas feridas. Meu Deus, tudo que a gente tem falado. Porque é exatamente isso. Quantas vezes a gente pensa que a restauração é do casamento, mas Deus está dizendo não. A restauração é de pessoas para restaurar o casamento, né? Deus restaura pessoas, Deus não restaura a instituição. Deus vai restaurar o marido e vai restaurar a mulher. E aí sim, Deus faz a restauração do casamento. Porque Deus restaura pessoas. E foi isso que Deus fez na sua vida, né? Restaurou você e através da sua transformação, o seu marido foi alcançado. Aleluia. Eu entendi porque não tem como uma pessoa doente tratar de uma outra doente, né? Então foi aí que eu entendi. Isso é muito forte. E aí eu fui buscar Deus porque eu precisava perdoar o meu esposo. Antes de Deus trazer ele de volta, eu precisava liberar o perdão, né? Sim. Né? De questão de traições, né? Enfim, muitas situações. E ali eu busquei a Deus e quando eu me senti, né? Quando eu me senti e ouvi Deus falando, agora sim, agora você está pronta. Agora você está pronta para buscar por ele. Porque existem, falando diretamente para as mulheres casadas, principalmente, assim, existem às vezes pessoas que estão buscando pela restauração do seu casamento, por exemplo, e às vezes não entende por que Deus não traz de volta, ou por que Deus não faz. É porque Deus primeiro precisa fazer em você. Porque Deus falou assim para mim, se eu trouxer o teu esposo do jeito que você tá, você vai jogar tudo a perder. Sim. Porque se você não perdoar, você vai lançar no rosto o que foi feito. E aí desanda tudo, né? Muito forte. Porque a Dani também tem uma história de perdão, né? Muito forte, que ela precisou liberar. E não tem como você querer andar com Jesus e não perdoar. Tem que perdoar. E isso faz parte da nossa caminhada. Conta um pouquinho, amiga. A Fabíola estava falando aqui e o Senhor estava falando aqui comigo. O perdão está atrelado à restauração. Sim. Glória a Deus. Para você ser restaurada, você tem que... E não é só para marido, né? Assim, para esposo, né? Sim. Principalmente se você deseja ter o seu casamento restaurado, né? Você tem que perdoar. E para você ser restaurada, você tem que liberar o perdão. E tem muita gente, eu mesma, né? Muitas pessoas que estão presas à mágoa, a perdão, e a restauração não chega.
Sim. Porque não tem como restaurar um vaso, uma pessoa que está presa na mágoa. E no casamento, eu também tive uma história de traição, né? Na minha história com meu marido. E que eu precisava liberar o perdão. Porque perdoar não é fácil. E a gente às vezes acha que perdoou, né? Mas não perdoou. Isso é muito forte. A gente acha que perdoou e não perdoou. Então, graças a Deus eu perdoei, né? O Senhor tem... e glória a Deus que hoje eu estou aqui com a Fabíola para ouvir o que o Senhor fez no casamento dela. E é o Senhor falando para mim, fiz no casamento dela e vou fazer no seu. Né? E eu hoje não olho para as circunstâncias. E eu estou aqui pensando, e eu precisava falar isso, assim, eu não olho para as circunstâncias. Porque eu olho para Deus. Porque eu acho que Deus tem me falado muito sobre isso. Uma arma poderosa do inferno, poderosa, é um crente que não sabe a sua identidade. Porque um crente posicionado em Deus, um crente com a sua identidade firmada, o inferno treme. Sim. E eu sei a minha identidade. Que eu sou filha, amada, nós somos filhas, amadas e escolhidas. Então, por mais que a minha circunstância fale o contrário, por mais que muitas pessoas falem o contrário, seu esposo não vai ser... não vai ter um encontro com Jesus, está difícil. A minha circunstância às vezes grita isso, mas eu não olho para minhas circunstâncias. Eu olho para aquele que me prometeu que vai fazer. Aleluia. E ele vai fazer. Isso. E é interessante porque nós temos aqui duas mulheres que cada um está num processo. E a vida com Deus é exatamente isso. E a gente não pode se comparar com um processo que a outra está vivendo. A gente precisa viver o nosso tempo. Porque a gente vai ver quando Jesus curou. Teve um que Jesus curou e foi curado instantaneamente. Teve outro que Jesus colocou lá a lama e ele abriu os olhos e viu homens como árvores. Depois ele liberou uma palavra e ele foi totalmente curado. Porque existem processos que vão ser instantâneos, como o seu, foi mais instantâneo. Mas existem processos que Deus vai trabalhar na gente, vai ser um pouco mais longo, mas Deus está trabalhando na sua história, não importa o tempo, não importa a circunstância, Deus está trabalhando na sua história. E aqui nós temos uma mulher que o processo foi, aos nossos olhos, rápido, porque 1 ano depois o marido já estava convertido, e nós temos a Dani, que ainda está no processo. E esse processo que muitas mulheres que estão aqui assistindo hoje diz, eu sou cristã, mas o meu marido não. E como proceder quando o meu marido não caminha comigo? Como eu devo agir quando o meu marido não quer ir para a igreja comigo? E a Dani é a melhor pessoa para dizer isso, porque ela tem feito a diferença mesmo numa circunstância como essa. Isso não abalou a fé dela e nem a sua caminhada com Jesus. Sim, e eu acho importante, assim, quando a gente fala desse lugar de identidade, de eu saber a minha identidade... Eu só sei ela quando me coloco num lugar de intimidade. Identidade está relacionada com intimidade. Sim. Então, com o meu tempo com o Pai, com o meu tempo a sós com Deus. Então, eu só consigo ter essa identidade firmada se eu estou próxima dele. E se eu estou próxima dele, eu vou ouvir e vou saber como eu vou proceder com o meu marido. Uau! Um exemplo... o meu esposo, ele não se incomoda de eu ir a culto. Ele não se incomoda de eu fazer reuniões na minha casa com as amigas da igreja. Se eu quiser ir 1 semana para a igreja, eu posso ir. Mas vai ter marido que não vai gostar ou vai pedir, hoje não. Então, você tem que estar alinhada com o Senhor, porque vai ter dia que ele vai te falar, fica em casa. Hoje você vai me adorar fazendo uma comida. Sim. Para o seu marido. Isso. Não vai fazer uma briga para ir para a igreja. Então, o que eu vou falar é baseado no que Deus tem me entregado na minha intimidade, em como eu procedo com o meu marido. Então, não existe um manual, né? Então, eu tenho que estar alinhada com o Senhor. Eu tenho que estar alinhada nessa intimidade com Deus. É fundamental, a intimidade com o Senhor. E Ele vai te dar estratégias certas. Vai dar estratégias. Eu costumo falar que a minha saúde emocional e mental é totalmente atrelada a Deus. Sim.
Isso mesmo. Eu sou atrelada a Ele. A gente só tem saúde emocional com Jesus, né? Né, Fabiola? Verdade. Então... E eu vivi muito tempo com uma coisa muito pesada sobre mim. Que eu acho que muitas mulheres podem estar aqui ouvindo e podem estar com essa bagagem também. Que a minha mãe tem depressão e que eu, por conta da genética, eu não teria cura. Então eu vivi muitos anos com isso. Sua mãe é depressiva, né? Sua mãe tem histórico na família. Sim. Não tem histórico que o Senhor não quebra hoje. Uau, isso aí. Quanto tempo você tá, a circunstância que você tá, como tá seu casamento, seu marido, não tenha. Sim. Não tem. E eu creio que Deus está levantando mulheres realmente na palavra. E uma coisa que a gente faz no Geração Reborn é direcionar as mulheres a terem seu tempo com Deus. Como é, Fabiola, seu tempo com Deus? Como que você foi desenvolvendo esse lugar na palavra? Porque hoje, gente, ela é uma pregadora da palavra. E como foi essa transformação e esse caminho que o Senhor te levou para a palavra? Quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Quando a gente passa a caminhar na igreja, né? Na presença de Deus, e começa a criar aquele hábito de ler a Bíblia, né? E de primeira mão a gente não consegue entender o que ler, né? E eu me lembro desse tempo de não entender o que eu estava lendo e de querer compreender, né? E foi debaixo de oração, falando com Deus, Senhor, abre meu entendimento, eu quero entender, né? Fala comigo. E foi quando eu me deparei com a história de Moisés, né? Eu comecei a ler o livro do Êxodo, e foi uma das primeiras histórias bíblicas que chamaram muito a minha atenção, porque a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, Sim. Como um homem fala com seu amigo. Eu falei assim, como pode, né? Um Deus tão perfeito, tão maravilhoso, olhar para um homem, né? Não, um homem comum, e se Deus falou com Moisés face a face, por que ele não pode falar comigo? Né? Uhum. E criou, assim, então isso criou, não me comparando com Moisés, por favor, né? Mas como um homem comum, como uma pessoa comum. Sim. E aí eu fiquei encantada com aquilo, e aí a chama começou a acender no meu coração de ouvir Deus, né? Porque quando você lê a Bíblia, você ouve Deus. Sim. E foi assim que eu fui me interessando, né? Pela palavra, pela Bíblia. Recebi muitas profecias de Deus. Eu sempre fui muito tímida, né? Eu sempre tive pavor de falar. Isso aqui que está acontecendo é uma libertação tremenda. Eu sempre tive vergonha de chegar num ambiente, porque eu sei que se você chega depois, você que tem que cumprimentar, não é verdade? Se você chega numa sala, todo mundo está ali, a pessoa a falar boa noite, a paz do Senhor é você. Eu tinha um pavor disso. Foi quando eu, como eu disse, comecei a mergulhar na palavra e comecei a receber promessas de Deus, de que um dia eu estaria pregando. E, de fato, aos meus olhos, eu falava, impossível. Não tem como. As pessoas que me conheciam, que olhavam também, falavam assim, tá entregando isso aí porque é a esposa do fulano, né? Só pode. Mas, assim, quando eu recebi essas profecias de Deus, né? Que eu sei que foram de Deus, coisas tremendas, eu falei, Senhor, se o Senhor tem isso para mim, eu fui pro joelho, de verdade. Eu falei, Sim. O Senhor precisa tirar essa timidez de mim. Ele não tirou 100%, né, gente? Porque senão 100% não tirou, mas ele tirou muita coisa, né? E então eu comecei a ver, a perceber as oportunidades, pregando não, né? Indo fazer uma visita no lar, numa casa, para falar do amor de Jesus numa casa, numa comunidade. Sim. Fiz muito isso, muitas vezes. Foi ali que eu tive algumas oportunidades de dar uma saudação, né? Sim. Os antigos conhecem esse termo. Sim. Num presídio de mulheres. E foi ali que eu fui, de uma certa forma, Deus foi desenvolvendo o meu chamado com ele, né? Sim, sim. Dessa forma. E assim você foi se entregando para a palavra, né? E eu sei que muitas mulheres que estão aqui dizem, Jennifer, eu não sei como fazer meu devocional, não sei como ter meu tempo com Deus. Isso é um conflito para muitas mulheres. Como ter um tempo com Deus, né? Porque é muito fácil dizer, você tem que orar. Mas tem gente que diz, eu paro para orar, me dá sono, eu olho o celular e não consigo.
E eu sei que a Dani, uma das transformações que o Espírito Santo gerou na vida dela foi a vida devocional. E como que você faz? Como foi sua vida devocional? O que você diria para uma mulher hoje que está dizendo, eu não consigo ter meu tempo com Deus? Eu nasci, na verdade, num lar cristão, né? Aos 19, eu me afastei, paralela a essa decepção que eu tive com meu esposo. E naquela época, eu nunca ouvi falar em tempo de devocional no secreto, que são coisas diferentes, né? E eu me programo para todo dia de manhã, eu acordo e eu faço. Sim. Todo dia de manhã. É a sua prioridade do dia. Minha prioridade é de manhã. Eu acordo e vou lá para ter o meu tempo com Deus. E complemento ao longo do dia com pregação, com fonezinho no ouvido, devocional no trabalho, lendo livro ao longo do dia onde dá. Mas eu tenho um tempo sagrado que é com Deus de manhã. E foi nesse lugar, e hoje eu entendo perfeitamente porque eu demorei 19 anos para ter esse encontro com Jesus, porque eu demorei esse tempo todo com esse processo, foi porque eu precisava perdoar o meu esposo. Lá atrás, quando eu falei da decepção que eu tive com ele, desse relacionamento, teve um filho, uma filha, e Deus precisava tratar isso comigo. E paralelo à minha conversão, paralelo mesmo, a minha conversão, ela a minha enteada, minha filha, né? Teve uma dificuldade com a mãe. E eu sempre falei assim, olha, morar aqui comigo não. Morar não. Eu perdoo, mas fica lá. Não, me dava super bem, mas eu tinha essa dificuldade. E claramente o Senhor falou comigo. Ela vai morar aqui. Você vai apresentar um lar para ela. Não, Deus. Não. Ele vai convidar ela. E em 3 dias ela estava morando comigo. E já tem o tempo que eu tenho de convertida, praticamente. Sim. E ela veio pra... E sempre que eu falo dela, eu me emociono muito, porque foi um tratamento de Deus comigo e foi um presente de Deus comigo. Uau! Porque... Então, eu tenho 2 filhos, né? E ela... E foi nesse lugar de intimidade que o Senhor me revelou o que Ele esperava e Ele queria de mim. E foi fundamental isso para mim, para nós, para ela. Sim. E foi nesse lugar. Então, assim, é o lugar que eu sempre falo, é lá na intimidade. Sim. Então, mulheres, tenham o seu tempo com Deus e é forte falar sobre isso, sobre o perdão. Porque, às vezes, a gente diz que perdoou, mas a gente fala, eu perdoei, mas fica lá e eu aqui. Aí tá tudo perdoado. Mas há momentos que Deus, ele nos confronta. Há momentos que ele diz, eu quero ver o seu nível de perdão mesmo. E colocou, né, para morar junto com a Dani. Hoje a Dani é uma mãe dela, uma mãe para ela. Eu acompanho esse relacionamento. E eu creio que Deus está levantando mulheres posicionadas. E para fechar, eu queria perguntar a cada uma de vocês, o que é o posicionamento de uma mulher cristã? Pode começar, pastora Fabiola. Meu Deus, que forte. Eu acho que uma mulher cristã, né, ela deve se posicionar baseada na palavra, né? Ser temente a Deus, ser sensível à voz de Deus, ser prudente, ser sábia, né? Eu sei que às vezes muitas mulheres se revoltam um pouquinho com o versículo, né, que diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Então, uma mulher posicionada é uma mulher sábia. E sabedoria você só encontra aos pés de Jesus. Sim. E você, Dani? Eu acho que uma mulher posicionada, uma mulher cristã, é aquela mulher que sabe quem ela é em Deus e que ela não vai se abalar, ela não vai desanimar. Ela vai viver na base de Isaías 40:31. Sim. Né? É esse o versículo que rege hoje a minha vida, que aquelas que descansam no Senhor têm suas forças renovadas. Sim. Sobem como águias, se correrem não vão cansar, se caminhar não vão se fadigar.
Isso. E eu acho que é isso, porque vai ter tribulação, vai ter dificuldade, mas você sabe quem é você sabe quem é você em Deus, você sabe quem é o seu pai e você está posicionada. Uau, é isso. E essa palavra que a gente deixa para você é tempo de posicionamento, de mulheres posicionadas em Deus que vão se levantar com a palavra. A sua guerra não vai ser vencida no grito, não vai ser vencida com argumentos, a sua guerra vai ser vencida com oração e na palavra. Então se posicione em Deus, que você vai ver a transformação no seu interior, que vai refletir no seu exterior. Amém. Deus te abençoe e muito obrigada por ter estado aqui conosco.